E no episódio de hoje faremos uma viagem no tempo, do período pré-colombiano até o século XXI, passando por conhecimento histórico, arquitetônico, urbanístico e, é claro, muita gastronomia típica do México. Portanto, se acomode aí, aumente o som e não deixe de trazer seu comentário para que possamos juntos arquituristar pelo mundo. Mas roda, roda! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Antes de continuar explorando a cidade do México, a gente quer mostrar onde estamos hospedados, porque escolher bem o hotel muda totalmente a forma de viver a cidade. A gente está no Hotel Empório Reforma, que fica no Passeio de la Reforma, uma das avenidas mais importantes da cidade do México. Essa região é ótima para quem quer se deslocar fácil, estar perto de pontos turísticos e, ao mesmo tempo, sentir a cidade funcionando. E como é uma marca do povo mexicano, no hotel somos muito bem recepcionados, tudo muito bem organizado, com aconchego e, obviamente, tendo uma vista privilegiada para o grande eixo urbano. O café da manhã é bem diversificado, tem bastante coisa diferente da cultura local e que a gente tem geralmente em cafés da manhã. Aí aqui começa a parte um pouquinho diferente, ó, eles têm legumes, tem esse feijão que eles comem de café da manhã também, é bem legal. Algumas coisas a gente teve coragem, outras não. Essa salsichinha aqui, essa linguicinha é muito boa. Ovinho. Bastante chili, vários tipos de pimenta. Aí aqui eles montam também, ó. Os pratos com tortilha é muito bacana, tem as salsas ali. Aqui a gente tem um padrão mais internacional, né? Panquecas, waffles. E pra lá, a gente tem mais algumas coisas prontas. E os pães. Bem bacana, muito, muito, muito legal. Vamos provar tamales. Ainda não sabemos o que é, a gente não pesquisou. Parece meio que uma pamonha, mas... Só não é de Piracicaba. Meu amigo. E agora? Nossa, Tem parece cara de recheio de picoso. frango. E agora? E aí? Gostoso. Lembra aquelas tortas caseiras, só que com uma massa bem mais mole, um recheio de frango, levemente apimentado com molho. Pessoal, descobrimos o que são tamales. O nome no singular é tamal ou tamale. É uma comida típica asteca. É uma massinha de farinha de milho. Aí você pode colocar vários recheios e aí eles colocam nesse invólucro de folha de bananeira. Olha que interessante, fica muito gostoso. E hoje nós decidimos que faríamos o percurso do hotel até o bosque de Chapultepec para chegar no Museu da Antropologia a pé, explorando o que melhor se tem de paisagem, encontros urbanos e diversidade ao longo do percurso. É a melhor maneira de explorar uma cidade, conhecer e saber as mais profundas mazelas, pontos fortes e encontros de uma cidade. Agora estamos aqui no Museu de Antropologia da Cidade do México. E a história daqui é muito bonita. Eles querem construir um espaço onde vão unir todas as culturas mexicanas através de um pátio central, que a gente já vai ali conhecer.
Viemos conhecer o Museu de Antropologia da Cidade do México, projeto de Pedro Ramírez da década de 60, numa estrutura modernista. Aqui, a ideia central é inspiradora e muito poderosa: unir as culturas mexicanas em um único lugar, um pátio central, como eram nas cidades mesoamericanas. Eu esqueci o nome desse negócio. El Paraguas. E nesse pátio central, unindo por apenas um pilar, segurando toda essa estrutura que faz essa cobertura do átrio central no hall de entrada do museu, nós temos El Paraguas, essa grande estrutura que vai vertendo água e representa a história do México entalhada. Olha aqui a águia segurando a cobra que faz essa formação histórica. Essa estrutura também conta uma história muito bonita. Ela fala sobre... A estrutura também tem seu lado poético. Ela vai falar sobre proteção, continuidade e vida. Aqui, a arquitetura não serve apenas para guardar a história, ela serve para contá-la. Olha que interessante, não existiam cemitérios nessa época, então as pessoas eram enterradas em casa. Eles colocavam esses jarros com água para as pessoas continuarem vivendo, mesmo após a morte, e para continuar tendo contato com as pessoas que viviam na casa, com os familiares. E na nossa visita ao Museu Nacional de Antropologia, conhecemos o melhor da arqueologia da cultura mesoamericana, que não para apenas nos astecas. Também tivemos uma pincelada da cultura maia, entre outras. E lembra dos maias que aparece naquele filme Apocalipto, que ficou muito famoso devido às suas questões tribais e a relação interna com a cidade, a formação cultural das divindades, da realeza, os sacrifícios, os jogos, as guerras? Pois bem, aqui é muito bem contado e nós deixamos umas poucas imagens para aguçar a criatividade e a vontade de vir até a Cidade do México visitar esse museu. E a cereja do bolo desse museu é a Pedra do Sol, um dos maiores símbolos da civilização mexica. Por vezes chamada de calendário asteca, ela representa algo muito mais profundo, a visão que esse povo tinha do tempo e da existência. No centro está o Deus do Sol, ligado à vida, ao movimento e ao sacrifício necessário para que o Sol continuasse a nascer. Ao redor aparecem os ciclos anteriores do mundo, eras que, segundo a mitologia, já haviam sido destruídas. Para os mexicas, o tempo não era linear, era cíclico. Encerramos o passeio e olha, vale muito a pena. O ingresso foi 100 pesos por pessoa, tá?
que é mais ou menos uns 30 e poucos reais. A gente vai deixar escrito aqui a conversão certinha, mas vale muito a pena. O que você achou, Lin? Eu achei muito interessante, arquitetonicamente falando, é um dos poucos, para não dizer o único museu que eu visitei, que é feito especificamente cada local, cada espaço destinado para aquela peça específica. Ou seja, não é adaptado ou para peças itinerantes. É pensado, projetado para cada peça. Isso faz com que o museu seja imersivo para quem visita e de uma maneira única para quem tem essa oportunidade. É muito bacana porque o museu cria alguns cenários, mas eles não ficam alegóricos, fantasiosos. Eles conversam muito bem com as peças originais. Então, quem vier para a Cidade do México, fica a dica. A gente resolveu almoçar aqui no restaurante mesmo, do próprio museu. Então, aqui a gente pediu quesadilha. Aqui tem guacamole da casa. Aqui são tacos com camarão. E aqui é uma salada. Vamos ver como vai sair o nosso almoço de hoje, hein? Muito bom, muito bom. Provando um legítimo guacamole. E aí, o que você achou do guacamole? Muito bueno. É um pouquinho diferente do nosso no Brasil, mas bem gostoso. A tortilha que não é Doritos, né? Mas Com aquele toque de coentro. Tlaloc era o deus da chuva para os meticas, ligado à fertilidade, às colheitas e à própria sobrevivência. Ele representava a força da natureza, capaz de trazer vida com a água, mas também destruição com tempestades e secas. Essa dança é uma homenagem a Tlaloc e simboliza um pedido de equilíbrio com a natureza. Por meio dos movimentos, dos tambores e dos trajes, a tradição ancestral segue viva, conectando o México de hoje às suas raízes indígenas. O Passeio de la Reforma é a avenida mais importante da Cidade do México, com cerca de 15 quilômetros de extensão. Toda uma requalificação urbana, unindo gastronomia, cultura, história e empregabilidade. Nós podemos observar os edifícios corporativos, que são os edifícios mais altos da Cidade do México. E um ponto arquitetônico interessante, apesar de serem edifícios muito altos, eles ainda são de um gabarito baixo se compararmos a outras grandes capitais mundiais. Aqui fica o Anjo da Independência, um monumento que representa 100 anos de independência da Cidade do México. Ele foi inaugurado em 1910. A gente está falando de um monumento de quase 45 metros de altura. É uma coluna coríntia. E lá no topo, o que é conhecido como anjo, na verdade é uma representação da deusa grega da vitória. Pois é. E de longe você consegue ver o brilho dele porque ele está revestido com ouro 24 quilates. E ele fica aqui, em uma das maiores avenidas que a gente tem na Cidade do México, o Passeio de la Reforma. E agora nós estamos em uma estação de metrô. Para quem achou que a gente não ia andar de metrô dessa vez, Errou. aqui estamos. E olha que interessante. Aqui na Cidade do México, essa área aqui atrás de nós é reservada para mulheres e crianças abaixo de 12 anos. Isso traz segurança e vagões exclusivos para esse público. São metrôs, são estações muito limpas, Sim. muito bem condicionadas e com valores muito acessíveis. Exato, uma passagem custa 5 pesos, que é como se fosse R$1,50 pra gente, mais ou menos. Cada viagem, e você adquire gratuitamente o seu cartão. Então você tem o cartão, você carrega e ele é
utilizável para outros transportes, como ônibus, como bicicleta, para que isso seja interativo e integrado. Então você utiliza em outras instâncias essa integração de mobilidade. A gente viu que tem bastante carro na cidade também, então ainda é um meio de transporte bastante utilizado, mas a gente achou um dos metrôs mais organizados dos que a gente já viu pelo mundo. Exatamente, muita cor, muita identificação, sinais para todo instante e muita segurança. Aqui na Cidade do México, o que nós percebemos é a utilização dos espaços residuais urbanos, ou seja, aqueles espaços de insegurança sem utilização no planejamento urbano. Então, olha só, uma linha de trem desativada virou ciclovia e um parque linear com vários equipamentos e fez uma requalificação de um bairro degradado, aonde você tem essa transformação de lofts, eixo comercial, atividade noturna, atividade diurna. Isso faz uma total segurança no espaço. E o que também percebemos, embaixo de viadutos, isso é um grande problema no Brasil, acúmulo de pessoas dormindo embaixo de viadutos, insegurança, uso de usuários de drogas. Então isso não tem acontecido aqui. Eles transformaram e terceirizaram esse espaço público para fins comerciais, para que você tenha uma atividade comercial e essa utilização embaixo dos viadutos. É um grande de um projeto na Cidade do México. Bora conhecer mais uma joia da Cidade do México. Aqui atrás a gente tem o Museu Sol Maya, que é uma escultura. É uma escultura no meio da cidade. A gente tem uma estrutura mais orgânica, mais fluida, que é composta por 16.000 peças hexagonais. O mais interessante desse projeto é que as peças não são do mesmo tamanho, elas se adaptam à curva do edifício. Ou seja, ele é pensado de fato para ser uma escultura, para trazer essa sensação de leveza para o ambiente. Hoje o dia está um pouquinho mais nublado, não dá para ver direito, mas essas peças elas refletem o céu. O que é bem interessante daqui também é que o acervo que está aqui é de um colecionador, mas ele permite que as pessoas visitem. Tem muita coisa aqui que é réplica de outras peças, mas vale muito o passeio. A entrada, inclusive, é gratuita. E aqui temos um dos símbolos de maior tortura para estudantes de arquitetura. Nós temos uma escada-rampa, tá vendo? Então a gente tem as mesclas de degraus com a rampa acontecendo. É uma forma bem interessante de usar o espaço quando a gente precisa fazer esses acessos verticais. Lindo, só para complementar a informação que ficou faltando. Esse prédio é do Fernando Romero e ele foi inaugurado em 2011. Tá? Então é um projeto realmente mais novo, dá para perceber pelas curvas toda essa contemporaneidade, mas fica muito bonito na inserção que ele tá aqui da malha urbana. É um ícone arquitetônico que a gente percebe junto nessa requalificação urbanística que tivemos ao longo desse eixo ferroviário. Na frente dele passava o trem, não passa mais, transformou num grande parque linear, que é uma marca aqui da Cidade do México, e agora a gente pode verificar toda essa transformação e esse pátio, essa organização econômica, fazendo fluir empregabilidade e uma nova estruturação com esse marco, esse ícone cultural no meio dessa transformação urbana. Eu não gosto de filmar banheiro, mas, mano, olha o banheiro do museu. Que banheiro da hora. O
museu ele tem 6 pavimentos e a gente pode acessar ou por rampa, que é o que a gente está fazendo aqui, ou pelas escadas que tem aqui atrás. Então, para a gente conhecer, a gente prefere subir aqui pela rampa e qualquer coisa a gente desce pelas escadas. Mas é bem interessante como ele é por dentro, ó. Muito legal. Olha, isso aqui é algo bem interessante. Para algumas peças, eles disponibilizam aqui, ó, realidade aumentada, para ver mais detalhes e entender mais. Aí você baixa aqui o aplicativo e você consegue entender um pouquinho melhor sobre a obra. Somos la raza chambeadora, la que madruga, la que le atora, la que resiste, la que trabaja, la que no se raja aunque el mundo nos tacha. ¡Viva México! El mundo es uno sin fronteras, la sangre no distingue banderas. ¡Viva México! Mi voz es fuego, latino unido, jamás me doblego.